Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. Uma fazenda temporal já foi conectada. Já imaginou as implicações disso? Hoje, a gente vai conhecer os novos preppers, o diretor de filmes e o sucateiro. Lembrando que cada entrega nos leva mais a fundo aí nesse mundo misterioso e interligado. Mas se você chegou por esse vídeo, dá uma pausa. Confere a lista completa de episódios que eu deixei na descrição e depois volta para acompanhar essa jornada. Já conhece a história ou quer começar daqui mesmo? Fica à vontade. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Me acompanha nas redes sociais e aproveita também para conferir os links de afiliados e as playlists. Lembrando que nesse mundo cada conexão importa, então vamos jogar! E aí, diversos players, como é que vocês estão? Estão todos bem, todos felizes, todos saudáveis? Eu espero que sim. Voltando aqui para a gente retomar a nossa história com Sam Porter Bridges. Agora, escaneando o ID da Bridge. Isso aí, galera, faz muito tempo que eu não jogo, tá? Tava trabalhando aí pra caramba no meu emprego. Bem-vindos. Trabalhando pra caramba no canal também. Terminando a saga aí do Senhor dos Anéis, né? Então vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Temos um armário compartilhado, beleza. A gente vai ter uma carga aqui, que por acaso a gente deve ter deixado em algum lugar. Então, vamos pegar ela de volta. Padrão, né, gente? Aqui a gente já tem um esqueminha, né, quando a gente joga. Tá tranquilo aí, Sam? Preciso dar o braço a torcer. Nem todo mundo consegue fazer o que você faz. Obrigado, cara. É isso aí. Eu tenho... Bom, se cuida. Eu tenho tomado algumas liberdades com a edição, tá, gente? Pra ficar mais fluido o jogo, né? Mas é isso. Vamos lá. Vamos ver o que a gente ganhou e o que a gente perdeu nesse tempo todo, né? Pedidos padrão do robôs, né? Eles concluíram. Ó, um B, tá bom, hein? Elo social aumentando, bacana. Eu recebi alguns feedbacks. Você recebeu o título de grande carregador. Depois desse marco, acelere o passo e procure se tornar um renomado transportador. Você conquistou o nível 40 de elo social, seu nível de sincronização com outros jogadores aumentou em 10%. Agora você pode fazer mais contratos de elo, agora a gente pode fazer 20. Você também pode fazer mais solicitações de cooperação de aprimoramento, agora são 4. E o período para enviar curtidas aumentou para 8 segundos. Temos o título de transportador. Sua dedicação e sua motivação estão começando a render bons frutos. Beleza, nosso elo aumentou para 50. Agora a gente pode ter 25 contratos, pedir 5 aprimoramentos e aumentou mais 1 segundo ali na quantidade de curtidas. Ô, louco! Mais um! Supere todos os obstáculos e continue se dedicando ao seu trabalho, transportador hábil. Nível 60, agora a gente tem aí 30 contratos de elo, 6 cooperação de aprimoramento e 10 segundos. Aumentou o nosso enviar curtidas. E acabou, né? Já não era sem tempo. É o que eu falei, que assim, eu tô tentando dar uma melhorada na edição dos vídeos para poder garantir que fique dinâmico, porque eu sei que esse aqui é um jogo um pouco mais... como é que eu posso dizer? É um pouco mais lento do que o habitual que eu tenho trazido para vocês. Então na edição eu tô deixando deixar aí o mais dinâmico possível, tá? E aí que eu falei do feedback, é que eu recebi alguns retornos falando da parte do quarto, que tem muita gente que não vê essa parte, né? Vou dizer pra vocês, é importante, tá? Toda a parte de fundo do jogo é narrada ali. Toda a história do jogo, tudo que acontece e aconteceu no Death Stranding é contado nos arquivos, nos e-mails, tá? Eu já coloquei pro final justamente pra não onerar vocês, pra que fique mais confortável, mas eu recomendo que assistam, tá certo? Então aqui são os envios para os robôs, né? A gente já conhece. Então não tem muito o que fazer.
compostos químicos. Pode mandar qualquer um, tá, gente? Porque no final das contas a gente vai acabar indo fazer em algum momento, né? E eu quero testar uma dinâmica nova. Vou falando mais sobre isso depois pra vocês. Beleza, mandamos um robozito. Os pedidos padrão e os pedidos para o Sam. O que eu vou fazer? Eu vou intercalar entre eles para deixar o mais confortável possível para nossa trajetória, tá? Como é isso? Ó, tem aqui 2 pedidos que estão próximos, tá? Um é de tempo, que é para o sucateiro, e um é sem tempo. Esse aqui ele vai progredir na história. Tá vendo que tem aquele traço dourado passando entre a inscrição? Esse aqui é mais para agregar valor ao enredo, né? Mas eu vou pegar os 2. Então, beleza, o sucateiro. Entrega os componentes antigos para o sucateiro. Show. Componentes antigos. Vamos escutar as instruções. Cuidado, Sam. Acho que esse sucateiro vai te dar trabalho, hein? Ele pede coisas impossíveis e registra queixas quando não é atendido. Só pra variar, ele quer um monte de sucata. Com urgência. Eu sei lá o porquê. Segundo arquivos da Fragile, esse cara é osso. Eu duvido que ele seja mais legal com você. Mas deu seu melhor mesmo assim. Para cumprir o prazo, seja rápido, mas sem riscos desnecessários que coloquem você ou a carga em perigo. Atenção. E se quiser saber por que não mandamos esse cara pro inferno, não vai rolar. Na verdade, precisamos do abrigo dele para continuar expandindo a rede. Então, vamos puxar um pouco o saco dele. Não é tão fácil assim, já que ele não demonstra interesse em se unir ao CA. Mas seja gentil. E pelo menos tente arranjar um contrato com ele. Ou seja, né, aquele tipo de cliente que a gente precisa ter, né, para manter a empresa e manter nossos empregos. Então vamos lá. Vou pegar esse aqui. Vamos ver esse aqui, diretor. Esse não tem historinha porque não segue a história. Entrega o tablet para o diretor de filmes no abrigo 2371. O tablet permitirá que ele assista a uma grande variedade de filmes. Com certeza ele vai adorar. Olha aí, um tablet com os princípios da Netflix. Um monte de série antiga e tal. Mas beleza, vamos lá. Sem mais delongas. Então a gente vai aceitar esses. Beleza. Eu não lembro se a gente tem um veículo disponível. Acho que não, porque senão apareceria aqui. E a gente está usando os tratorzinhos, né? Então vai sem veículo mesmo. Vamos colocar no trator, como combinamos que faríamos. Opa, tem alguma coisa aqui no armário privado. Vamos pegar. Show. Contagem começou, galera. Então, qual que é a ideia agora? Ó, a gente tem os 2 pontos lá do outro lado. Não tem nenhuma entrega linkada para aquele lado lá. Então, eu não vou pegar nada daqui. Eu vou focar só nas entregas que a gente pegou mesmo. Mas digamos que tivesse no meio do caminho aqui alguma coisa que eu pudesse entregar. Aí eu já ia passar lá e entregar. Beleza? Só para dar mais uma incrementada no nosso caminhar, porque a gente está caminhando com pouca carga, né? Beleza, então. Acho que a gente está com tudo certo. Vamos lá. Bora correr. E como é que tá sendo a semana de vocês, galera? Os dias por aqui têm sido punk, viu? Sam é a Fragile. Agora ele virou sucateiro. Mas seu cliente fazia consertos na área de comunicação. Ele consertava tudo. De terminais sem fio simples a peças essenciais da rede. Era um cara legal. Fácil de lidar. Ele mudou depois do ataque, perto de South Knot City. Não culpo ele. Demos vários motivos para desconfiar. Tem ali um pouquinho da história dele, né? Ó, tem uns itens ali, mas eu não vou lá buscar, não.
Ó, tem ali, ó, diretor de filmes. Esse a gente pode pegar porque a gente tá indo pra lá, né? Eu tô com um monte de caixa que eu, sinceramente, não me lembro o que tem nelas, galera. Mas beleza, aqui eu tô relembrando junto com vocês. Inclusive, deixa eu... Dá uma olhada, né? Sam, pelo visto, decidiu aceitar vários pedidos de uma vez. Se não sabe bem como vai lidar com eles, abra seu itinerário nas suas algemas de Elon. Daí pode ordenar os pedidos por distância da sua posição atual. Isso ajuda a planejar uma boa rota. É o que a gente já vem fazendo, né? Eventos novos, beleza. Tem que ter uma exclamaçãozinha aqui. Deve ter alguma coisa pra nós, né? Ah, lá, ó, carga para Sam disponível. Eu não me lembro de ter esses ícones não a mais. Mas enfim, vamos ver as nossas cargas. Só pra eu ter uma ideia do que a gente tá levando. Álbum de fotografia, beleza. Tablet. Ah, resina. Olha aí, dava pra colocar na ponte, hein? Vacilei. Beleza. Vacilei, acontece. Sinceramente, eu tô relembrando mesmo, tá, gente? Faz bastante tempo que eu não pego pra jogar. Realmente, o meu trabalho oficial, ele tá demandando muito da minha atenção. Eu tô tendo que estudar bastante. Então, eu vou dizer pra vocês que tá sendo bem difícil pra mim conciliar tudo, tá? Mas, estamos aí, eu tô tentando. E... não pretendo parar. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Que o scanner dos mulas passou por mim. Escaneou minhas caixas, né? E logo na sequência eu... ah, eu achei que não ia dar. Logo na sequência eu apertei o botão. Que é quando o scanner tá voltando. Pra evidenciar onde você tá. Aí quando você... eu acho que vai cair isso aqui, não vai dar certo. Ou talvez dê, hein? Não, vai dar não. Eu pus ali, mas não, não tô confiante que vai dar certo, não. Melhor dar a volta. Então, quando o scanner passa por nós, vai pra eles e volta pra nós, no momento que tá voltando, a gente ataca. Com o nosso scanner, aí neutraliza o deles. Aí assim eles não conseguem saber onde a gente tá. Vou fazer mais vezes, aí vai ficar mais fácil de entender. Mas não tem muito segredo não, tá, gente? Ainda bem que eu não fui por aquela escada, hein? Se eu tivesse ido, eles teriam me acertado no meio da escada. Tá fora, manezão. Oxe, cadê? Não, não, peraí. Minha boleadeira caiu. Poxa. É que deu ruim aqui, hein, galera. Nossa, que situação constrangedora. Pera aí. Vai pra lá. Tá vendo? Ficar sem treinar. Eita, a carga arrebentando tudo. Que vergonha. Tem mais? Cadê? Tem um atrás da rocha ali, ó. Sai fora. Dali não vai vir agora, beleza. Nossa, que tristeza, hein? Bem, vamos pegar de volta, né? Ai, tomei choque. Cerâmica, beleza. Metais, granada hemática. Evitar pegar o que é deles. Só porque não tem por que pegar, na verdade, né?
Sabe que eu tava editando e eu percebi uma coisa. Tinha momentos que eu tava enviando carga e elas estavam sendo destruídas porque tem um limite de quantas cargas a gente consegue mandar. Entregar a carga que não é nossa, sabe? Opa, pro alto. Nossa, tem muita gente, né, nesse acampamento. O intuito aqui é me manter vivo. Estou tentando. Então, assim, existe um limite de envio de carga, tá, gente? Eu não sabia. Como eu disse... Oh, Deus. Tá difícil, hein? Pera aí. Então, não adianta, às vezes, a gente ficar entregando várias cargas, porque, no final das contas, elas não vão ser entregues. Elas são destruídas. Bem ruim, né? Deixa eu pôr isso aqui. Beleza. Vou dar uma organizadinha aqui, porque senão eu vou acabar quebrando as coisas em volta e não vai ser legal. Certo. Deixa eu desacoplar isso aqui. Opa, Sam. Tudo bem que eu tô meio prego, mas... tô tão mal assim, né? Deixa eu pôr o restante das coisas que eu peguei. Metal, metal. Não precisa ficar comigo. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Gente, desculpa a vergonha inicial aí, viu? Eu tô tentando. É muito ruim ficar tanto tempo sem jogar. Vou deixar ali no cantinho, porque aí evita deles ficarem atacando, sabe? Minha ideia era só passar por aqui, não era nem ter tanto enfrentamento assim, mas infelizmente as coisas acabaram saindo do controle. Toma ele. Bem, só tem um agora, né? Dois. Tem um do caminhão que acabou de sair. Oxi. E um atrás de mim. Achei que ia dar, hein? Ah, vai a moda antiga mesmo. Pronto, essa boleadeira já era. Ah, isso aqui é dar de cara na parede. Concordo, Sam. Foi terrível. Não, Sam, não agacha não. Levanta aí, meu. Valeu. Preciso de você inteiro, cara. Bem, pelo menos a gente livrou a galera daqui, né? Quem for passar por aqui não vai ter grandes surpresas. A bateria foi pro beleléu. Vamos indo. Todos conectados? Não. E agora? Boa. Vamos ver esse carrinho aí, que de repente a gente consegue alguma coisa com ele. Carro ainda é o melhor transporte, na minha opinião, tá, gente? Se não for passar por montanha, essas coisas, eu recomendo. É, mas não vai dar pra pôr no caminhão porque ele não aguenta todas as cargas. Que beleza. Então deixa. Pode deixar que eu levo então, vai. Pode deixar que eu levo então. Vou ter que pegar o caminho mais longo só. Essa entrega não era pra ser uma entrega tão bagunçada, tá, gente? Aqui eu avacalhei com tudo no final.
Ó, é ali que a gente tem que ir. Vamos lá. Força nas pernas. O Sam foi mal, hein, cara. Bem, a marca desse canal é a autenticidade, então tá aí. Se a coisa vai dar certo, ela dá certo. Se a coisa vai dar errado, ela dá errada. Mas estamos aí na luta. É assim mesmo. Verdade, Sam. Vou colocar uns metais ali pra dar um up naquela bateria. Pra gente continuar a viagem, senão não vai dar. Aí, beleza. Dá umas curtidas aqui pra quem colocou. Agora tá aparecendo o nome, vocês viram? Eu acho que era a opção mesmo que tava pra não mostrar mesmo. Por segurança, né? Vou colocar esses de menos valor. 400, beleza. Lembrando que o que colocar a mais não vai para lugar nenhum, tá, gente? Nós vamos perder. Vamos, Sam, força. Deixa eu tomar um energético aqui. Bem, a bateria já carregou toda, né? Então vamos seguir viagem. Primeiro no sucateiro, porque ele tem aí a prioridade do tempo, né? Ele quer em 45 minutos. A gente já perdeu uns 10, fácil. Ah, nossa, na mosca. Caraca, gente. Se eu contasse pra alguém, não ia acreditar não que eu acertei assim. Deu 10 e 1 na hora que eu terminei de falar, né? Pra cá, eu não me lembro de ter estrada, tá? Pode ser que em alguma expansão tenha aparecido estrada. Mas com uma motinha dá pra passar por aqui rapidinho. Não precisa ficar se matando, não. É que no momento a gente não tem uma moto, né? Aliás, perdão, a gente tem moto, mas não pra carregar tantas cargas, né? Fala sério. Mas é aquilo, o veículo que eu mais acho confortável em estrada, no geral, é o carro. E tem essas pernas que a gente usa pra equilibrar também, que são muito boas. Ó, vou dar um chute aqui. Eu acho que a gente tira um B nessa entrega. Mas é isso aí. Eu tô terminando já de editar os vídeos da saga da Sombras da Guerra. Então, o que tá pronto já tá no canal como estreia. Tá pra vocês verem. E eu já vou lançar aí pra vocês uma enquete pra saber qual vai ser o próximo jogo. Pra eu já começar a me organizar. Tô animado, tô animado. Só queria ter mais tempo, de verdade. Aê, chegamos vivos. Então a gente vai fazer as entregas, beleza. Tem um tempo que eu perdi minha mina. Por causa de uns terroristas doentes. E dos amiguinhos deles na porra da Fragile Express. Sem falar nos merdas da Bridges que foram lá só pra provocar. Enfim, vamos ver os produtos. Chegou rápido. Como devia. É o seu trabalho, né? Ele não é muito educado, né? Nossa, tiramos um S. Nem acreditei nisso. Achei que ia ser um B.
Título de transportador perito. Não deixe nada ficar entre você e a entrega segura da sua carga. Não foi bem assim, né? Mas tá bom. Aumentou o nível de tempo de entrega. A gente chegou no nível 10 de tempo de entrega. Agora a gente vai cansar menos. Por isso que é bom fazer essas entregas, né? Pra mim, mano, portadores e terroristas estão no mesmo nível. E ninguém vai mudar a minha opinião. Então pega o seu Cupid e dá o fora. Bom, então tá. Acho que para conquistar ele, temos que descobrir o que aconteceu com aquela mulher no holograma. Ele deve achar que ela morreu no ataque. Mas vimos os registros de South Knot City e nenhum atestado de óbito bate com a descrição. Por isso eu pedi para Fragile investigar. Oi, Sam. Procurei alguma coisa da mulher misteriosa no meu banco de clientes antigo. E você nem imagina, achei uma bem parecida. Rosto e voz. Ela tá viva. O sucateiro sofreu à toa. Mas duvido que vai acreditar. Peraí, ele fez outro pedido. Acho que só quer encher o saco. É melhor ver o que ele quer no terminal de entrega. Bom trabalho. Novo pedido Beleza. Aparentemente ninguém gosta dele, né? para obter mais informações. Vamos ver o que ele pediu aqui. Tudo isso faz a história ir pra frente, tá? Colete componentes antigos. Eita! Tá bom. Só que primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a entrega do diretor de filmes que tá com a gente já. E aí na volta eu passo aqui pra fazer essa. Pelo menos para dar uma aliviada nas cargas. Porque se eu bem me lembro, não vai ser uma coisinha fácil de fazer, não. Porque ninguém gosta desse cara, né? Vocês também têm uns clientes assim para lidar às vezes ou não? Acho que geralmente quando você presta serviços é que você tem mais situações assim, né? De ter que lidar com pessoas que às vezes não são tão agradáveis, né? Mas é aquilo, tem lá seus problemas, né? Suas necessidades. E aí acaba que se você tiver um bom dia, por uma pessoa de empatia, você acaba sendo solícito. Do contrário, acaba entrando na pilha errada e aí dá tudo errado. Bem, eu pelo menos tento ser sempre o mais profissional possível, tá? Às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo, mas enfim. Acho que faz parte do jogo, né? O jogo da vida real. Oxi, por essa eu não esperava, hein? Será que tem EP aqui, gente? Não tava muito afim de topar com umas EPs não, hein? Ixi, a bateria indo pro beleléu, ó. Pior é que aqui a gente não tem a rede, né? Pra construir coisas. Então a gente vai precisar primeiro conectar eles. Pra daí conseguir colocar uma coisa ou outra pra ajudar a gente, né? Seria legal se alguém ficasse no meu lugar por um dia. Ah, não queria não, hein, Sam? Obrigado mesmo, viu? Vocês viram que tem um coraçãozinho lá no bunker? É porque a gente tá levando as cargas que achou no chão. Essas cargas que a gente leva até eles, pessoal, pode entregar quantas quiser, tá? Elas não vão ser destruídas. As que destroem é que existe um limite para você entregar a carga no destinatário errado. E essas têm limite. Eu acho que tem uma fonte termal por aqui. Deixa eu dar uma olhada só de curioso, tá? Ah não, é só fumaça. Eu lembro que tinha alguma fonte
Ah, deve ser ali, ó. Lembra que teve um e-mail que a gente leu de um... Eu não lembro de quem foi. Que ele falou que o bebê adorava entrar numa fonte termal? Se eu achar uma, eu vou entrar pra vocês verem. O calçado tá quase indo, hein? Entregar carga solicitada, entregar carga perdida. Se eu não me engano, entregando uma, entrega todas, tá? O que é isso? Uma entrega? Pra mim? Tá em ótimo estado. Excelente. E aí, esse já é mais simpático, né? Eu tenho um amigo que parece muito com esse cara. Toda vez que eu vejo ele, eu lembro. Bem, não vou falar nomes pra não expor ninguém, né? Vai que. Mas, meu, parece demais. Ah, a famigerada rede Kiral. Eu topo fazer um teste. Mas só a rede. A UCA é outra história. Você consegue me conectar, então? Tá, pode conectar. Aí, mais uma pra nós conectarmos. Beleza, mais um ponto de conexão para nós. Olha lá, uma estrela que a gente precisa estabelecer conexão ainda. Temos um contrato. Ah, olha o ícone de termas, bem ali no cantinho esquerdo, ó. Beleza, estamos conectados. Visualização de estruturas de outros jogadores. Show. Interessante. Vou considerar fazer parte da UCA depois. Tenho uma coisa pra você. Um símbolo da minha gratidão. Pegue. Eu insisto. Óculos escuros Sam. Olha aí, já temos outro óculos escuro agora. Até mais, Sam Bridges. Obrigado. Bom trabalho. Novo Beleza. pedido disponível. Acesse o terminal. Deixa eu já equipar ele. Só lembrar qual que é o botão, né? Porque aqui tá uma tristeza. Válvula, óculos do Gordon, né? Que a gente ganhou. E a gente acabou de ganhar esse aqui. Óculos escuros criados especialmente para o Sam, que gosta muito deles. Mesmo que Sam não tenha participado pessoalmente da criação, eles servem perfeitamente e combinam muito com ele. O padrão de cores pode ser personalizado em seu quarto privado. Eu vou vestir para vocês verem já. Dar uma ajustada aqui nas nossas coisas. Ó, eu me referi a esses pedidos aqui. Que eu falei pra gente pegar e depois entregar, né? A questão é, tem limite. Então, se a gente sair entregando todos, uma hora eles começam a ser destruídos, aí não vale a pena. É fazer a entrega aqui, ó. Ó, esse é de Lake Knot, esse é de Lake Knot também. Então a gente pode entregar esses pacotes, né? Mesmo sendo de Lake Knot, mas vai ter uma hora que eles vão ser destruídos se a gente entregar errado. Que bom ver você, Sam. Desculpa o incômodo. Ah, caramba. Nem sei o que dizer. É, tinha uma que era dele, né? A carga. Obrigado, Sam. Devo ligar pra você de novo no futuro. À vontade, amigão. Novo pedido disponível. Aí o que acontece? Quando eu for destruir essas cargas, vai ficar aparecendo em vermelho. Carga destruída, carga destruída. Aí já não adianta mais fazer dessa forma. Tá? Nem compensa mais tirar ela do lugar, na verdade. Vamos lá, vamos reciclar umas coisas aqui. Boleadeira. Resina eu não vou usar. Se a gente reciclar, vai pro nosso estoque ali, tá?
Eu acho que eu já falei isso, mas não custa nada repetir, né? Ligas especiais eu não vou usar também. Beleza. Show, deixa uma reserva aí pro nosso amigão. O que mais a gente pode fazer aqui? Doar. Mas tem mais carga para receber, gente? Então bora receber. Quanto der para receber, estamos recebendo. Eu vou doar essas granadas aqui, ó, que eu não uso. Não tem por que ficar levando. Eu ia doar na última parada, acabei esquecendo. Esse trator flutuante também a gente não precisa. Acho que é isso. Granada temática, 2, 3, beleza. Ah, tem as barrinhas, elas são a quantidade de granadas que tem dentro, tá, gente? Então dá pra ver aqui, ó, munição 5, aí tem um desenhinho que tá todo cheio. Aí esse aqui, ó, 3, aí tem uma barrinha a menos. São esses detalhezinhos que eu não lembro se eu comentei com vocês, mas já dá uma dica, né? Show. Agora, meu monitor, ele tá com uma graça, gente, que eu vou dizer pra vocês, viu? Tá começando a me incomodar. Porque eu tenho 2 monitores, né? Então eu monitoro o jogo, eu jogo por um monitor e monitoro a gravação do OBS no outro. Justo o que eu jogo fica apagando. Aí toda hora eu tenho que virar e ver no outro pra ver o que eu tô fazendo. Olha, tem 2 entregas aqui, mas eu não vou poder fazer nenhuma porque um é pro Artifício, eu não vou lá agora, e um é pra Lake Knot City, eu também não vou lá agora. Então, essas eu vou ficar devendo. Pro Sam, ele não tem nada. Então, eu vou só criar aqui uma... Ai, não consigo fabricar, que pena. Eu ia fabricar umas granadas, caso a gente precise. Mas beleza, tranquilo, vamos seguir então. Vai ficar assim. Agradecemos sua contribuição. Vamos lá, vamos seguindo. Agora já tem uma bateria aqui, ó. Dá uma carregada. Uma ponte. A gente tem que ir lá pro outro lado, ó. Só logo um pato gigante. Calma, Sam, vai dar tudo certo. E aí, galera, vocês têm alguma preferência de jogo? Como é que é? Como eu vou abrir uma nova votação, eu queria saber. Se não tiver, não tem problema, tá? Eu vou trazer algumas opções aí. Mas se porventura vocês quiserem ver alguma coisa, me avisem nos comentários. Ah, achei ali a fonte, ó. Opa! Pra que serve a fonte? Pra dar uma relaxada. Acho que aumenta ali a energia do Sam também. Só vou vir aqui pra restaurar, tá, gente? Porque ele restaura as caixas. Então se estiver danificado, ele já dá uma acertada pra nós. Hoje é um bom dia. Opa! Hoje é um bom dia. Vocês viram que vai sair o remake do Metal Gear Solid? Snake Eater. Ó, chegamos aqui, vamos tomar um banho. Olha lá, a água vai aumentando, ó, do nosso cantil. Aí são termas, né? Os japoneses usam muito isso, né? A gente nem tanto. Mas, ó, nessa energia volta também, ó. É tipo um quarto fora do quarto, né? Não tem muito o que fazer. Bem quentinho. Aí se você mexer com o Sam, ele sai da fonte. Mas já foi o suficiente, né? Pra gente dar uma esquentadinha. Vou voltar pra nossa missão aí.
O objetivo hoje é conseguir agregar aí para UCA esses 2 preppers. Então, um deles a gente já conseguiu, que foi o diretor de filmes. Inclusive, ele mandou um e-mail aí, que eu vou ler só no final, lembrando. Assistam a última parte, galera. Façam um esforcinho, assistam, porque não é só os e-mails. Às vezes tem coisa interessante falando sobre a história, os primeiros momentos do Death Stranding, sabe? Essas coisas. Faz muita diferença pro enredo. Porque assim, dá pra acompanhar jogando só? Dá. Vocês vão entender o que tá acontecendo, vão entender a trajetória do Sam. Mas assim, pra completar algumas lacunas, ainda mais que vai ter o segundo jogo agora, né? Eu acho que é interessante vocês verem o que aconteceu antes, sabe? Ter um conhecimento mais profundo, mas é só minha opinião, né? Ó, essas cargas contaminadas a gente pode jogar numa cratera. Depois eu vou... Em algum momento, que eu não sei quando, eu mostro pra vocês. Então vamos lá, chegamos aqui. Não vou levar nada. Nada aqui de construção. Vou deixar aqui pra gente pegar depois. Então, os carrinhos eu vou levar. São úteis pra nós. Eu não tenho nenhuma bota reserva? Nossa, que desnaturado. Caracas, gente. Como é que vocês me deixam sair assim? Que perigo. Não, nenhuma botinha. Poxa. Não tem problema não, vai. A gente vai dar um jeito. Então vamos lá. Pedidos para o Sam. Colete componentes antigos. Nosso sucateiro preferido voltou. Ele quer sucata e outros materiais das ruínas de South Knot City. No mínimo 60 quilos, mas quanto mais melhor, ele disse. As ruínas são uma antiga ala de South Knot, destruída por terroristas. EPs são vistas com muita frequência. Resumindo, quer que você arrisque a pele por uma pilha de lixo. Que babaca. Agora se prepare, Sam. Engraçado, porque ele começa falando num tom de brincadeira e depois ele meio que se aborrece com o cara, né? Esquisito. Então é isso. Basicamente o que ele quer que a gente pegue é componente antigo, né? Tá nessa área aí. Esse espaço vazio. Bem tranquilo, é coleta, né? A gente já fez várias vezes. Então pra nós não é nenhuma surpresa. Então é daquilo, a gente vai vazio e volta cheio. Então tá ali o pontinho que a gente vai ter que seguir. Sempre peguem aí cristais quirais. Gente, desculpa se vocês ouvirem uma tosse aí. Eu tô com uma tosse esquisita. Uma coisa pegando na garganta, sabe? Eu podia achar uma bateria em algum lugar, né? Dar uma economizada aqui, senão não vai ter pra volta. Então, me adiantei. Era só pra coletar alguns criptobiontes. Bem, aqui é como o Die Hardman falou. É uma área de EPs. Então, a ideia é pegar o que precisa pegar e dar o fora daqui. Aí tem duas formas. Ou a gente faz aquela estratégia de enfrentar as EPs, derrotar, depois ir coletando, né? Mas tem que tomar cuidado porque quando tem muitas EPs, acaba que o tempo que a gente tem de coleta não é tão longo. Então elas acabam voltando, tá?
Mas eu sempre vou por essa ideia. Eu luto primeiro. Depois eu só coleto o que precisa coletar. Tá, o que a gente precisa são essas estrelinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, são bastante. 6. Caracas, não para de aparecer. E é isso, vamos lutar. Fazer o sol nascer aqui. E aí a gente vai pegar os itens que precisa pegar. Ó, tem um disquinho ali pra pegar também, ó. Eu vou direto no disco, porque eu não sei... A partir do momento que pegar, se danificar, a responsabilidade é nossa, tá? Então pensem muito bem se vocês querem pegar ou não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ih, pegou. Pegou antes. Sem problema. Tava no cronograma. Nossa, a granada é mágica. É, as coisas não saíram muito assim do jeito que eu queria, né? Me jogou pra muito longe. Nossa, me jogou pra longe e minhas granadas ficaram tudo lá. Ai, ai, acho que vocês vão ver a primeira morte nesse jogo por uma... Atacado aí por um grande monstro. Ai, sai fora, mané. Dá pra sobreviver, tá, gente? Daqui a pouco vai aparecer aí umas pessoas pra ajudar a gente. Mas, infelizmente, é uma luta meio desleal, tá? Deixa eu só tentar chegar ali onde eu preciso. Oxi! Oh, por essa eu não esperava. Nossa, de verdade, não esperava mesmo. É, já era meu calçado, caí. Vê se faz isso direito, cara. Concordo com você, Sam. E não era para as coisas terem acontecido desse jeito, tá, gente? Desculpa aí o vexame. Vamos lá pegar de novo tudo isso. Vamos lá. Ah, tá, ó. O que tem esse desenho de um quadradinho coberto pela mochila é o que não vai cair se a gente tombar. Olha onde minhas granadas estão, tudo fora, ó. Infelizmente, elas iam acabar caindo mesmo, ó. Só por causa dos carrinhos. Agora eu coloquei os tratorzinhos que eu coloquei no chão agora. Bem, até isso a gente tem que pensar, tá, gente? Na hora de fazer, pra evitar transtorno, tá? Então, beleza. Tem um aqui. Tem outro aqui. Provavelmente a EP vai aparecer de novo. Antes de eu conseguir pegar tudo. Mas a gente usa a boleadeira pra travar ela. A oportunidade de você usar lutar com uma IP gigante é que dá mais Quirais, né? Mas tem que vir preparado, tem que vir com as bombas, né? Eu tava com as bombas, mas não tava do jeito certo. Então eu não recomendo vocês fazerem a mesma coisa que eu fiz, é estupidez. Mas no mundo ideal, o que eu queria ter feito era ter lutado, ganhado, aí ia sair o sol, que nem saiu agora. E daí eu ia conseguir ter o melhor dos mundos, né? Pegar tudo e tal. Mas não deu, paciência. Agora o jeito é pegar o que tem pra pegar e seguir o nosso caminho. Torcer pra não começar a chover enquanto a gente tá aqui, né? É como eu falei, uma vez que você pegou os itens pra completar a entrega, ele é sua responsabilidade. Então, ó, aqui já era minha bateria, hein? Essa foi por um triz.
Aqui tá fácil de resolver, é só colocar no carrinho. Deixa eu já virar, já fazer isso. E aí fica mais fácil de gerenciar o peso. Tem mais alguma coisa? Não. Olha, já vou adiantar pra vocês. O quarto dessa vez vai estar bem interessante, viu? Porque eu nunca fiquei tanto tempo sem calçada nesse jogo. Nossa, não, onde tá a outra, gente? Bem, quanto mais melhor, né? Então, vamos lá, quanto mais melhor. Acho que esse é o mais... Ó. Deu pra pegar tudo, né? Ah, nem precisou do outro trator. Deixa eu tirar ele pra não gastar a minha... Meus cristais quirais. Fazer ele flutuar assim, gasta. Tem muita informação que eu tô repetindo, tá? Ai, quebrou. Isso também acontece, tá, gente? Ir lá e conectar de novo. É, tem que dar a opção de conectar, né? Não é à toa que travou, né? Será que eu consigo sair daqui sem a chuva me pegar, gente? Vamos ver. Olha, eu acho que a gente pegou todos os itens que ele pediu. Pelo menos não tem nada em volta. Agora é só chegar do outro lado em segurança. Vamos ver. Ah, acho que deu certo. No final das contas, de um jeito meio maluco. Eu não sabia que dava pra fugir, tá, gente? Primeira vez que eu fujo de uma luta dessa, geralmente eu fico até perder. E meu intuito era pegar as granadas e lutar, mas aí meio que acabou que não deu, né? É engraçado jogar de novo esse jogo porque... tem muita coisa que eu não tinha visto antes, sabe? Não tinha. Quando eu joguei, que eu não joguei essa versão, né? Então é novidade pra mim, é meio que jogar um jogo novo de novo. É estranho, não sei se vocês entenderam o que quis dizer. Sem bateria. Ah, tem um restinho de bateria. Começou a usar bolsas utilitárias, Sam? Eu nem sabia que tinha bolsas utilitárias. Eu sei que esse item tem, mas eu não sabia que ele ia aparecer agora. Bolsas utilitárias, se eu não me engano, dando aí um spoiler pra vocês, a gente consegue aumentar a quantidade de itens pra levar na mochila. Coloca como se fosse uns bolsos, sabe? Merda. Foi por pouco. Ai, ai. Quer mesmo continuar usando esse sapato, Sam? Não tem sapato mais, amigão. Mais rápido. Ou pior, acabar se machucando. Eu acho que você pode improvisar com a planta que tem aí. É, isso é verdade, ó. A planta é essa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A gente pega no decorrer do jogo, né? O meu monitor tá de sacanagem comigo, viu? E eu não sei por que ele tá fazendo isso. Troquei cabo já. Via os hertz, tá tudo certo. Quer dizer, alguma coisa tá errada, né? Porque se tivesse tudo certo não estaria acontecendo isso. Mas eu não sei o que pode ser. Vou pegar aquele disco ali. Pode ficar tranquilo que o tratorzinho vem aonde você tá? Só precisa ter paciência. Se puxar ele demais, ele estoura.
Certo, vamos entregar aí a carga que quase matou a gente. Eita caramba! Você conseguiu mesmo tirar os produtos de lá? Corajoso, hein? E que baita carga! Isso é bem melhor que aqueles capangas da Fragile Express. Deixa eu adivinhar. O grande entregador, né não? Imaginei. Olha aí, o dublador dele, eu acho que é o mesmo dublador do Boomerang do Esquadrão Suicida. Mas eu posso estar errado. Aquelas ruínas onde você foi não seriam ruínas se a Fragile não tivesse ferrado a gente. A Bridges também. Aquele papinho de reconstruir o país só tá ferrando tudo. Minha namorada ainda ia estar viva se não fosse por vocês. Ela tava lá quando os terroristas tentaram destruir South Knot. Ela já tava morta. Culpa de vocês. Não, ela tá num abrigo a sudeste das ruínas. Posso falar? Já que ele não quer sair, tanto faz com quem ele vai gritar. E acho que ele prefere descontar em mim. Segundo a Fragile, minha namorada tá viva, Bridges. E eu o quê? Vou acreditar nela? Depois do que ela fez? Nem a pau. Você vai ter que provar. E só tem um jeito. Quero que leve uma coisa pra essa mulher que encontraram. Se ela disser que é dela, traz ela de volta pra mim. Leva isso também. É um esqueleto que melhora a estabilidade e a mobilidade. Se liga, eu juntei umas peças que eu tenho de sobra. Só pra deixar claro, eu só tô te dando isso pra garantir que você vai fazer essa entrega sem falta, entendeu? Se minha mina ainda estiver viva, ela vai querer voltar pra cá quando vir isso, tá ligado? Uma mão, lava a outra, meu bom. Bom trabalho. Novo pedido. Olha aí, tudo malandrilson. Acesse o terminal de O pedido foi enviado. mais informações. Olhe o terminal de entrega. Certo, vamos ver aí então. Entrega de ampulheta artista Kiral. Ok. Oi, Sam. O sucateiro falou mais sobre o pedido. Vou te explicar. Depois da entrega, ele quer que você leve a moça pro abrigo dele. Chamam ela de Artista Kiral. Ela trabalha com matéria Kiral. Faz todo tipo de coisa. Esculturas, pinturas, roupas, joias. Você vai entregar uma obra dela. Uma ampulheta Kiral. Nem preciso dizer como é frágil. Mas é frágil pra caramba. Cuida bem dela. Seja gentil, tá? Tem que levar nas mãos e ir devagar. Sem chance de cair. Ah, e tem uma mensagem com o pacote. Não deixa de entregar. Beleza, então. Fragile. Tá aqui a ampulheta, né? A gente não vai poder levar em nenhum lugar que não seja nas mãos. Sim, tem umas entregas que são bem chatinhas assim mesmo. O sucateiro disse que a ampulheta Kiral é muito frágil. Esse tipo de carga é melhor levar na mão. Tá bom, então. Poxa vida, hein?
Todo mundo quer ensinar o Sam a fazer o trabalho dele, né? Isso é uma coisinha do sucateiro. Sam, este esqueleto ativo melhora a velocidade. Ele impulsiona o movimento muscular, assim viaja mais rápido. Até tem uma função de reforço se estiver com pressa, mas vai consumir bateria rapidamente. E pensar que ele usou sucatas para fazer isso. Esse talento tem que ser aproveitado. Maravilha. Tá, um é pra peso e o outro é pra velocidade, tá? E depende muito do seu estilo de jogo. Eu vou equipar só pra gente ver como ele funciona. Mas o meu preferido é sempre o de peso, tá? Mas por via das dúvidas, eu vou deixar o trator, vou tirar isso aqui. Deixar essa bolsa de sangue, porque eu não tenho o que fazer com ela. É só o metal mesmo que vai. Acho que não foi? É, não deve ter ido, né? Colocar no armário privado. Beleza. Organizar automaticamente. Deixa eu colocar o trator nas costas de novo. O trator ocupa um monte de espaço, ó, na mochila. Tem que segurar o botão, tá, gente? Se não segurar o botão, ele não segura o item. Só que se eu não me engano, pra lá tem EPs. Então, se a gente entrar numa briga, isso aqui vai quebrar e a gente vai se ferrar. Ó, é bem mais rápido mesmo. É praticamente metade da velocidade de uma moto, né? Aqui é meio chatinho, porque se a gente pegar uma luta aqui, ferrou, né? E a possibilidade existe, mas eu vou tentar passar correndo, vamos ver. Talvez não seja uma boa ideia passar correndo. Bem, aqui eu não sei se eu falei pra vocês, mas é só ir contra onde ele tá olhando, ó. O Odedrek, ele sempre vai olhar pra onde tem EPs. Então tenta sempre ir contra o fluxo. Só, se ela tá olhando pra trás, vai pra outra ponta. Do jeito que eu tô fazendo aqui. E torce. Torce pra não topar com nenhuma. Ó, aqui tem. Se ficar laranja que tá mais próximo. Ó, aqui também tem. Ganância do ser humano, né? Não posso deixar de pegar o item, né? Vai acabar dando uma volta maior? Vai. Infelizmente, mas... melhor do que você enfrentar uma batalha desnecessária e... tomar um game over aí. Aqui eu já não tá legal. Nem aqui. No pior cenário, se a gente vê alguma coisa, a gente sai correndo que nem um doido. Mas é melhor que não aconteça, né? Tá pertinho, só alguns metros. Quer dizer, mais ou menos, né? 400 metros são bastante metros, né? Dá uma corridinha. Ah, até que a gente veio bem, né? Aqui eu vou agachado, porque agachado as chances de você escorregar, quebrar alguma coisa são menores, tá? Aí, deu certo. É só seguir o Odredek, gente. Ele acaba te guiando aí bem melhor do que você sair às escuras, né? Por isso que é bom ter o neném sempre feliz. Porque se ele tiver com aquela síndrome de... eu esqueci o nome agora. Toxidermia? Enfim. Aí ele acaba
você acaba perdendo essa funcionalidade, porque desliga, né, o Odredeck. Quase lá, hein? Vocês estão gostando do jogo? O que vocês estão achando aí? Tá quebrando aquela falsa impressão que infelizmente o jogo recebeu? De que é um jogo chato, só faz entrega. Meu intuito é mostrar pra vocês que não é bem por aí. Que vale a pena sim. Espero estar conseguindo. Seria bem bacana aí se alguém começasse a jogar porque viu o jogo aqui, por exemplo. Vai ser bem legal. Mas tudo a seu tempo. Por falar nisso, muito obrigado, galera. A gente tá crescendo aí. Tá com 470 inscritos agora. Parabéns a vocês por estarem aqui. Gostarem do meu conteúdo. E eu acho que esse ano vai, hein? A meta dos 500 inscritos vai bater. Chegamos. Você é da Fragile Express? Não, você é um portador da Bridges, não é? Ah, eu não tô esperando um pacote. Não é nada perigoso, não é? Fala pra mim. Ai, meu Deus! Jamais pensei que veria isso de novo. Eu quero ver mais de perto. Oh, incrível! Nem sequer um arranhão. Eu não sei como agradecer. Olha aí, nenhum arranhão. Tá trazendo a mão ainda, né? Então, agora eu tô na primeira e única rede Kiral? Ah, que maravilha. É bom fazer parte da UCA. Beleza, mais um ponto aí pra nós. Ateliê da Artista Kiral. Pistola anti-EP. Não lembro desse projeto. Beleza, estamos na rede. Você vai passar aqui de novo, né? Me leva com você. Por favor. Eu tenho que ver ele de novo. Eu fiz isso pra ele, sabia? No ataque terrorista, eu e minha mãe saímos vivas por muito pouco. Eu tentei mesmo achar ele depois. É sério. Mas eu só não sabia onde procurar. Mas não foi por isso que eu parei. Minha mãe nunca gostou dele. Ela sempre deixou muito claro. Mas eu não pensei que ela chegaria a mentir desse jeito. Quando ela falou que ele morreu, eu acreditei. Até eu ouvir aquela mensagem. É ele. É ele mesmo. Eu nunca devia ter desistido.
No fundo, eu tinha certeza que ele estava em algum lugar. Mas eu não podia deixar minha mãe sozinha. Aí eu tentei me conformar com isso. E não deu. Nem mesmo se eu quisesse. Fiquei presa ao passado. Incapaz de continuar. Me leva até ele. Eu imploro. Eu tô pronta. Posso ir agora mesmo. É só você aceitar. Eita. O Sam é um falador, né? Beleza, vamos ver aqui. Temos coisas novas. Isso aí é uma pistola que dispara balas hemáticas com o seu próprio sangue. Vai ferir as EPs que cruzarem o seu caminho. A arma drena sangue do seu corpo e de bolsas para recarregar os seus cartuchos. O tempo que segurar o gatilho vai determinar a próxima bala. Quanto mais segurar, mais sangue será usado e mais dano pode ser causado à EP. Aí, não vai se drenar totalmente, tá legal? Menina, nem totalmente, nem parcialmente, né? Acho que essa arma já tinha, mas é que eu nunca pensei em usar ela. Beleza, tem umas coisinhas aqui que dá pra fazer. Ó, dá pra fazer a granada hemática. Aí eu tenho um total de 18 munições, né? Então eu vou fazer mais 2 só pra garantir. Boleadeira eu já tenho. E é isso. Eu acho que para fazer essa missão eu vou ter que deixar algumas coisas. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro isso aqui. Carrega, beleza. Aí vamos às doações. Trator flutuante nível 1. Não precisamos, porque eu acho que a gente já tá com nível 2, né? Ou eu tô viajando? Eu tô viajando e tô jogando fora os trator, né? Boleadeira nível 2. Ah, isso mesmo, nível 1. Olha aí, quase joguei fora, hein? Bem, spray eu não vou precisar. Isso eu não vou precisar. Isso aqui também não. Esqueleto de apoio também não, porque eu já tenho. Isso vai pro armário compartilhado. Esqueleto energizado. Eu vou trocar o meu. Eu não quero ficar com o de correr, não, porque eu não gosto. Deixa isso aqui. Não vou mexer com isso aqui, não. Beleza. Isso aqui é o que eu vou doar. Show. Vamos compartilhar os chips já, né? Então eu vou esquecer. Valeu, hein? Quebrou um galhão. Valeu, Sam. Vou guardar com carinho. Olha aí. Trump Street Tribe RS, Diário de um Desconhecido, parte 2. Certo, vamos lá. Pedidos padrão nós temos para Centro de Distribuição Sul de Lake Knot. Não vamos entregar. Recurso hidrossolúveis preservados com fog para desenvolvimento de um material. Tá? Essa aqui vai mandar a gente para frente, né, na história.
E essa aqui eu vou ter que fazer depois porque é bastante coisa, né? São 72 quilos. Será que dá pra levar as duas? Bem, vamos tentar. Primeiro essa. A gente não costuma transportar ninguém. Mas do jeito que o mundo tá, deve ser o jeito mais seguro de viajar. Enfim, Sam. A artista Kiral quer encontrar o sucateiro. Só que para isso a única opção é um saco de cadáver. Eu sei que é meio esquisito, mas protege da chuva temporal e contaminação Kiral. E ela pode respirar. Meio irônico, né? Mas beleza. Só que eu acho que com o saco do cadáver, a gente não consegue equipar mais nada. Se eu não me engano, tá, gente? Eu não me lembro. Como sabe, vai transportar um ser humano vivo para variar. Não preciso nem dizer que se ele sofrer quedas ou impactos, pode causar danos ao seu cliente. Então toma cuidado, mais do que nunca. Olha aí, 45 quilos, gente. Ó, limite de carga de mochila atingido, o excedente será descarregado. Isso mesmo. Granada hemática, tá, beleza. Boleadeira. Não tem muito o que fazer, né? Então tá bom. O que ficou aqui no chão? Vamos ver. Eu vou trocar o esqueleto para remover a carga e equipar. Ah, não deixa. Poxa. Tem que ficar com esse esqueleto então. Bem, isso aqui eu vou colocar no armário. Depois eu pego. É isso, galera. Vamos fazer a nossa missão aí. Eu levo a ampulheta. Não quero que quebre. Pedido atribuído. Muito obrigado por levar a ampulheta, né? Pelo menos isso, poxa. Imagina se eu tivesse que levar a ampulheta e você... Eu acho que não daria. Bem, levar um corpo é mais difícil do que levar equipamento, essas coisas, tá, gente? Então... Restrições a armas revogadas. Não se aborreçam se vocês se desequilibrarem. A gente vai passar por aquela parte lá onde tem as EPs de novo. Procura o alcatrão, onde borbulhas disparam. Você reconhece assim. Pode te engolir se você deixar. Não tem fim. É esse lugar aí que ela tá falando, ó. As pessoas que usam esses lugares para descartar resíduos contaminados por Kiralion. Ela tá explicando tudo, gente. Corpos também. Se não dá tempo de queimar, pode usar o alcatrão. Ela tá explicando tudinho. Mais um musicão aí pra gente ouvir. Lembrando que eu tenho deixado, tá, as músicas, pessoal. Tô tomando uns direitos autorais aí, mas eu aviso quando acontecer. E aí é aquilo, eu conto com vocês. Porque quando dá direitos autorais, eu posso não ganhar nada quando monetizar esse vídeo. Mas eu acho que é a parte da arte do jogo. Não é justo eu querer trazer pra vocês e não deixar tocar, sabe? Por isso que eu deixo.
Fora que essas músicas são sensacionais, né? Quando eu tenho que viajar de carro, uma viagem qualquer, geralmente é a minha playlist de viagem. Aí, cortou nosso barato, hein? Bem, aqui dá pra fazer o seguinte, como a gente tá com as mãos livres, ó. A gente equipa a boleadeira. Mas vai na manha, tá? Não vai sair desesperado, não. Só fica de olho. Se aparecer uma IP, você consegue travar ela. Aqui eu acho que não vai aparecer, tá de boa. Esse pedacinho aqui não tem como, galera. É parte do desafio dessa entrega, né? E aqui a energia já era, né? Também que a gente ganhou uns levels, né? Pra dar um up, porque senão essa entrega aqui ia ser difícil de fazer. Ai, escorregou? Calma, moça. Calma que vai dar tudo certo. Já trava aqui, ó. Só pra gente conseguir passar. Tentar não cair pra não quebrar a moça, né? Onde? Tá fora. Não deixa pegar vocês não, hein? Se pegar vocês, já era. O ruim é que quando acha um monte, né? Estou com a sensação de que foi mais fácil da outra vez, né? Com a ampulheta na mão. Já tá bem ali a casa, ó. Pegar uns cristalzinhos aqui, né? Calma, Sam, calma. Escorrega não, amigão. Acho que pra cá não vai ter mais, não. Ixi, a bota tá indo pro beleléu, hein? Tá aí uma chuva que eu não gostaria de pegar, não, viu? Quer mesmo continuar usando esse sapato, Sam? Eu acho que você pode improvisar com a planta que tem aí. Ah, eu sei. Só tem que apertar o botão certo, né? Chegamos. Será que agora ele entra para UCA? Eu sei. Vocês vão saber daqui a pouco. É engraçado como a memória funciona, né? Eu consigo lembrar de coisas pontuais, assim. Fazer essa entrega.
Você tá ferida? Valeu, Bridges. Eu não acredito que você tá viva. Eu que o diga, seu bobo. Achei que tivesse morrido. Minha mãe disse que você morreu. Eu guardei comigo. Sempre. Mas depois do ataque, parou de funcionar. Pensei em consertar pra areia fluir de novo. Mas aí aparecer que eu superei. Sabe, te esquecer. Bom. Agora podemos superar tudo. Juntos. Você e eu. Se aceitar. Lógico. O cara que eu conheci não vendia lixo. Consertava coisas. Voltavam a ser novas. Ele pegava as peças e aproveitava ao máximo delas. Eu também sou boa nisso. Mas dessa peça aqui, não precisa. O único tempo que importa é o tempo que eu passo com você. Então nós vamos contar os momentos, nós mesmos, juntos. Tô pedindo pra casar comigo, seu bobo. Eu vou. Eu quero. Sim. Tem outra coisa. O quê? Não odeie a minha mãe. Por favor. Fala que a gente quer isso. Ajuda ela a entender e a aceitar isso. Ela precisa da gente. E eu preciso dela. Boa. Eu sou bom em remendar as coisas. Aí, galera, rolou até um pedido de casamento. E um S pra gente. Os robôs concluíram as entregas, beleza. Ó, B. Foi ruim não, é longe. Bem longe, né? Mais um level aí pra nós. Transportador de elite. A perseverança que você tem demonstrado ganhou a admiração de clientes de toda parte. Chegamos no nível 20 de condição da carga. Agora será mais difícil perder a consciência. Isso é bom, né? Foi mal mesmo eu ter sido um cuzão. Eu fui escroto com você e a Fragile. Vou tentar começar de novo com a minha gata. Sei que eu não vou fazer nem metade do que vocês fazem todo dia. Mas tô pronto pra ajudar. Se precisar de algum conserto, eu sou o cara. A UCA pode contar comigo. Eu vou ter que acostumar, mas passou da hora. A gente vai entrar na rede da UCA. Não vou decepcionar. Juro. Nós nunca vamos te esquecer. Obrigada. Ah, ganhamos um like aí, ó.
Conseguimos, galera. Mais um elo. Sucateiro. E agora a gente tem aí o projeto de velocidade. Tem ele em prata e em ouro. E uma bomba atordoante. Uma bomba de atordoamento. Entrevista com o Preppers, o sucateiro, o mundo assexual. Passar. Beleza, tá conectado. Agora a gente vê as coisas dos outros, né? Sam, toda aquela região tá na rede Kiral agora. Vá para a próxima área. Para conectar a South Knot City, faça uma entrega de Lake Knot City. Hã? Eu não entendi. É só pôr eles na rede para imprimirem o que quiserem. Porque não se pode imprimir tudo. Você sabe disso, né? Alimentos, remédios, compostos orgânicos. Esse seu sangue que é tão eficaz contra EPs. Não dá para enviar nada disso pela rede, apenas a moda antiga. As pessoas de South Knot estão em dificuldade desde o último ataque. Para sobreviverem, precisam de todos os suprimentos que Lake Knot puder doar. Volta lá e atende o pedido. Aliás, às vezes você volta de mãos vazias, né, Sam? Desperdício de viagem. Aproveite ao máximo. Você sempre tem que ter um pedido. Olha só, acabou de chegar um do sucateiro. Um pedido conjunto dele e da artista Kiral. Seria bom para todos, se você aceitasse. Tem detalhes no terminal. Cuidado, Sam. Tem níveis quirais anormais ao norte de South Knot. Os números indicam chuva temporal forte. Parece uma tempestade, mas é diferente de tudo que eu já vi. Pra ser sincera, não consigo ver de verdade. A tempestade deve estar por aqui, mas com o bebê não posso investigar. Não parece ter causado prejuízo, mas dá uma olhada pra mim. Sam, só não chega perto, tá legal? Certo, já temos um monte de coisa para fazer, né? Olha aí. Vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos ver. Temos os itens novos, né? Pode usar essas belezinhas para derrubar os inimigos e ganhar algum tempo. Equipa e arremessa serão acionadas ao contato. Causam um impacto capaz de incapacitar qualquer ser no raio de alcance. Apenas seres vivos. Não serão úteis contra EPs. Maravilha, nunca usei. Nunca precisei usar, né? Então, beleza, aqui já foi. Nós temos aqui para receber. Descarregar, show. Nossos itens ficaram todos lá no outro, né? Maravilha. Ficaram lá na casa da mãe dela, né? Então vamos reciclar a resina. E só. Ah não, tem aqui a bolsa de sangue também. Beleza. Entregar carga perdida, importante, né? Aí vamos ver pedidos do robô. Vamos sempre pegar o que dá mais curtidas ou os materiais que a gente mais usa. Enviando o robô de entrega autônomo. Os pedidos padrão, vamos ver o que nós temos. O sucateiro pediu uma entrega, vidro resgatado do entulho. Lá para artesã. Seria legal porque a gente voltaria para onde a gente deixou nossas coisas, né? Mas no caso, eu preciso voltar para o centro de distribuição para poder fazer a parte do quarto. Para a gente finalizar esse vídeo. Centro de distribuição. Beleza, a gente está indo para lá. De qualquer forma. Então eu vou pegar essa. Você
Você vai levar 2 protótipos, um motor de veículo e um tipo de bolsa pro centro de distribuição sul de Lake Knot. Quem fez foi o sucateiro e sua amiguinha artista. São protótipos. Impressão quiral não é liberada. Não até a Bridges avaliar o potencial. Admiro a vontade deles de ajudar. Quem sabe, pode acabar usando esses equipamentos. É isso aí, nós vamos usar sim. Então aqui estão os itens, né? Vamos pegar essa. Bem, eu vou fazer algumas coisas, porque querendo ou não, as minhas estão do outro... na outra casa, né? Vamos fazer 2 tratores flutuantes. Aproveitar que a gente tem condições, né, de fazer. Então, descarrega esse, descarrega esse. Carrega os protótipos aqui. Ah, antes de fazer isso... fazer o que a gente tinha combinado. Eu disse que ia pegar entregas que estavam na minha linha de caminho, né? Então, essa aqui, ó, centro de distribuição é justamente para onde eu tô indo agora. Então, eu já vou pegar ela. Mídia antiga. Isso aqui não agrega nada na história, tá, gente? Só ajuda aí com a pontuação para adquirir estrelas, enfim. Melhora a sua relação com o lugar. Só para acatar aí o que o chefe falou, né? A gente sempre vai com as mãos vazias, né? Boleadeira eu tenho, beleza. Então é isso. Vou pôr aqui. Agora sim. Vamos ver se vai caber tudo, né? Acho que não, né? Acho que isso é um não. Vamos pôr um pouco aqui. E... será que vai dar? O restante aqui? Aê, coube tudo. Sensacional. É só engatar. Aqui também. E vamos nessa. Finalizar esse vídeo aí com chave de ouro. A gente tem um item nosso aqui. É, eu não lembro de ter deixado alguma coisa. Não deixei nada. Será que tem um símbolo? Ah, tá. Subiu mais coisas aqui, ó. Vou pôr aqui no chão. Doar. Ó. Escada quiral personalizada. Com isso aqui eu vou ficar. Para compartilhar esse e resina. Maravilha. Não tem que fazer entrega de nada. Escada a gente pode colocar aqui nas costas e vamos nessa. Show. Vamos seguir aqui. Ó, nossa parada é ali, ó. Vai que a gente encontra uma bateria por algum lugar, né? Bem que agora a gente consegue construir, tá, gente? Só ter ali um CQP que tá tudo certo. Eu não troquei as pernas, vacilei. Porra. Devia ter trocado. O Sam é muito boca suja, né? Diretor de filme. Calma, Sam, vai dar tudo certo. Tem uma bateria ali na frente, ó. O ruim dessas pernas é que elas não te deixam carregar mais peso. A outra te permite carregar mais peso. Aí vai muito do seu estilo de jogo, né? Âncora de escalada. Ó, tá vendo que o raio amarelo foi? Ele vai voltar. Quando ele for voltar, você ativa o seu. Mas como eles não estão acordados, eu acho que ele não volta.
Ó, o caminho é bem ali embaixo, ó. Se eu dei um toque no analógico aqui, não enxerguei mais nada. Será que eu tenho uma escadinha pra pôr aqui? Ajuda, né? Eu tenho que pôr direito. Se for pra pôr que nem eu pus na outra vez lá, é melhor nem pôr, né? Ah, não chega lá, não. Teria que ser assim, ó. De beira. Aí, ó. Acho que agora vai, hein? Aí, ó. Cortar caminho, né, gente? Aqui é o acampamento dos mulas. Eu acho que todo acampamento tem um chip, tá, gente? Se eu não tô enganado. Esse aqui já deixou até uma plaquinha pra nós. Bem, esse vídeo ele vai acabar ficando um pouco maior do que eu esperava. Mas é aquilo que eu havia combinado com vocês. Os vídeos vão ter o tamanho que eles precisam ter. Não vou ficar me preocupando muito com... perigoso, hein? Vou colocar uma escada. Ficar muito me preocupando com o tempo, porque aí eu perco a qualidade. Então eu já separo ali os capítulos para vocês. Se precisar dar uma pausa, só marca o capítulo que você ficar e depois volta. Bem, da verdade, eu nem gosto de fazer vídeos muito curtos. Porque o trabalho que eu vou ter para produzir um vídeo curto é o mesmo que eu vou ter para produzir um vídeo longo. A diferença é a parte da edição. Vídeos curtos tendem a ser mais rápido para fazer. Vídeos longos demoram um pouco mais. Mas o trabalho inicial, que eu acho que é o maior, que é de elaborar toda a estrutura para começar a gravar, esse é igual. Aí eu não sei, eu trago para vocês o que eu acho que vocês gostam com base na minha experiência do que eu gosto. E quando eu quero ver um vídeo de alguma coisa, eu prefiro que ele seja longo. Aí, estamos chegando. Eu vou colocar uns itens ali naquela estrutura de estrada, né? Pra não perder a viagem. Ou não esquecer de novo, né? Escaneando agora. Escaneando o ID da Blitz. Verificando o ID. Aprovado. O bom é que aqui a bateria é infinita. Isso. Já era sandália. Continuar usando esse sapato, Sam. Só vai se cansar mais rápido. Ou pior, acabar se machucando. Caraca, você tomando uma bronca atrás da outra. Mais próxima. Lá você cria um novo par pelo terminal. Eu esqueci justamente de fazer isso. O que ele quer aqui? Cerâmica. Nossa, ou eu dou essa e arrebenta tudo, ou eu dou essa e não termino. Que tristeza, hein? Ah, vou colocar essa aqui. Pelo menos termina a estrada. Boa, temos aí uma estradinha novinha pra gente usar. Excelente. O Sam não quer correr mais, ó. Eu entendo ele, é horrível ficar descalço, né? Escaneando o ID da Blitz. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Mas o bom é que a gente já tá chegando, pelo menos, né? Carga verificada. Obrigado. Gente, não é eu que não tô querendo correr não, viu?
Cheguei. Tem uma viagem descontaminando o traje. Calçados em condição crítica. Troque-os imediatamente. Nem tem calçados mais? O bom é que dá pra dar like aqui, né? Você tá indo andando, né? E aí? Obrigado. Valeu mesmo. Fechou, vamos às entregas. Aí é aquilo, né, pessoal? Entregas, padrãozinho. Depois vamos pro quarto. E aí a gente vê tudo que a gente fez. E tudo que a gente recebeu. Vou pegar aqui, ó, armário compartilhado. Ver o que a gente tem pra doar. Eu vou doar esse esqueleto de velocidade. Eu vou doar ele porque eu vou fazer outro. De força, né? Show. Compartilhado, beleza. Ó, aqui eu acho que a gente consegue repassar as cargas sem elas serem destruídas. Ao invés de entregar elas e elas serem destruídas porque já excedeu o limite de entregas, né? O grande entregador ataca novamente. Valeu. Boa, agora os seguintes dados podem ser vistos nas suas algemas de elo. Trump, Bonneville, Bober. Beleza. Temos aqui, vamos entregar carga solicitada. Tá fácil pra ninguém, né? Tomara que pelo menos a carga esteja inteira. Muito bom, tá ótimo. Você era mesmo o cara pro trampo. Boa. S pra nós. Personalização de mochila. Transportador mestre. Ninguém pode negar sua força de vontade indomável. Agora nós estamos no nível 60 de miscelâneas. A gente pode receber mais curtidas. Maravilha. Então, isso aqui que você trouxe. Motor e uma bolsa. Não são como nossos suprimentos. Novos modelos, como você ouviu falar. E pensar que um sucateiro fez isso. Ele era profissional, mas... mesmo assim, é impressionante, te juro. Vou avisar o QG e tentar agilizar as avaliações. É isso. Oi. Tô com a análise dos protótipos que você entregou pro centro de distribuição. Acho que gostaram dos dois. O motor, por exemplo, é incrível. Nem acreditaram que foi feito de sucata. Coloca na caminhonete adaptada e fica pronto para ir. Contrataram o sucateiro e colocaram na lista de suprimentos para serem fabricados. Eles também gostaram muito da bolsa. O contrato tá feito e a bolsa tá no seu quarto privado. Para personalizar a bolsa, tem que passar mesmo pelo quarto. Enfim, espero que reconheça o que eles fizeram por você e teste as novidades. Certo, a gente vai entregar as cargas que não pertencem a esse lugar, né? Beleza. Porque pela entrega de pedidos normal, quando a gente faz a entrega, ele entrega todas as cargas para esse lugar, né? Vamos ver aqui só por curiosidade os pedidos padrões. Engenheiro, ancião, artífice, sucateiro. Acho que vai dar pra gente dar um rolezinho no próximo vídeo, hein, galera? Só ver pra onde eles vão mandar a gente, né? Recuperação de armas adesivas, depois Lake Knot, Cosplayer. Isso é novo, hein? Tá, então nós temos aqui o Cosplayer, que é um prepper novo, e armas adesivas. Vai ser uma arma nova para nós. Interessante. Podemos fazê-los no próximo vídeo. Então, para quem não gosta, né, do quarto, da parte do quarto, fica aqui meu agradecimento por vocês terem vindo até aqui.
Pros que não se importam e gostam de se aprofundar um pouco mais aí na história, sejam muito bem-vindos a seguir daqui, tá certo? Vou deixar os capítulos aí na minutagem, então tá tranquilo. Se vocês tiverem curiosidade também para ver depois, não tem problema. Só dar uma olhada aqui que a gente ganhou. Uma caminhoneta. Olha aí, a gente vai ter um carrinho, hein? Ah, tem alguma coisa no campo de tiro que a gente vai ver no próximo vídeo, então fica aí o suspense. E agora a gente vai pro quarto. Sam, não sei se você sabe, mas pode personalizar a mochila no quarto privado. Por que não experimenta? Olha aí, coisinhas novas pra nós. Certo, um monte de e-mail, um monte de nota. Temos aqui personalizar a mochila. A gente pode fabricar acessórios agora, né? Bolsa de granada, bateria extra, colocar algumas coisinhas, né, para identificar aí. Interessante, né? Por enquanto é isso, tá? O que eu mais uso? Granadas extras. É granada e bolsa de sangue também. Mas ainda não tem essa melhoria aqui, então... Aqui é meio Resident Evil, vocês lembram? Resident Evil 4 era assim, né? O acessório a gente vai pôr um catavento. O pequeno catavento, os bebês gostam muito desse acessório. Parece que evita o estresse e melhora o humor. Olha que maravilha. Para criar as coisas, a gente usa os recursos da unidade que a gente tá? Tá vendo que tá consumindo ali embaixo, ó? Podia ser um pouquinho mais ágil, né? A forma de construir, mas... A gente pode girar, ó. É um exagero ter todas essas granadas? Talvez. Né? Não vou dizer pra vocês que não é. Mas é bom ter bastante do que precisar e não ter, como aconteceu com a gente, tá? Como eu não vou colocar nada aqui agora, então cobre ela de bolsa de granada e tá tudo certo. Então beleza, mexeu aqui, acabou. Tem um esqueminha de cor pra gente mudar. Nossa, que isso? É roxo? Nossa, parece azul. Vou deixar ela preta. Não, isso não é preto, é azul. Gente! Azul marinho. Preto fosco. Então, beleza. Esse aqui são as personalizações da bolsa. Aí aqui é o que ela vai gastar, né? Show. O que mais nós temos? Vamos ver. Examinar estante de equipamentos. Alterar esquema de cor. Acho que é o óculos, né? Isso mesmo. O óculos, ó, a gente consegue mudar a cor dele. Deixar dourado. Dá pra colocar lente transparente ou lentes escuras. E é isso. Olha aí, quem não ficou pra ver o quarto não vai ver isso. Tudo bem. É sempre bom vir aqui fazer isso, gente, porque você mantém laço, ó lá, com o bebê. A gente tem 2 estrelas já. Eu vou dar uma mexida na mesa aqui.
Acho que não foi legal dessa vez, hein, Sam? Bebeu demais, exagerou, menino. E por fim, o que a gente agregou aí ao longo desse episódio, galera. Então nós temos uma música nova. Informações, temos chips de memória e entrevistas. Vou começar aqui pelos chips de memória. Nós temos de novo, são motos, né? Então temos aqui a Triumph Bonneville Bobber. A Bonneville Bobber é a chamada moto clássica puro sangue da respeitada montadora inglesa Triumph. Seu pedigree impecável e especificações de primeira classe fazem com que seja tanto uma bela como uma fera. Alguns membros da Bridges também dizem que, ao conectar o passado e o futuro, ela se torna um símbolo da luta para recriar a América. Bonita mesmo, hein? Mesma marca, Street Triple RS. Aclamada como a mais poderosa, mais dinâmica e absolutamente mais emocionante série de motos estradeiras da Triumph, as Street Tripes têm uma força que não pode ser subestimada, principalmente o modelo top de linha RS. Aqueles que tiveram a sorte de andar em uma dessas falam que nunca tiveram uma experiência tão empolgante, perfeita para portadores que desejam sentir o cabelo ao vento nessas terras devastadas. Só motona mesmo, ixi. Beleza, aqui tem o diário, né? As confissões secretas de uma certa pessoa. Acesse o menu entrevistas para saber mais. Estamos indo para lá agora. Esses foram os chips. Agora vamos às entrevistas. Beleza, Preppers. Entrevistas com Preppers, o sucateiro. Quando? 6 meses atrás. Onde? Abrigo pessoal. Incrível, não é? Essa ampulheta. Vê como a areia desce? Ela tem partículas quirais. Por isso se move desse jeito. Olha o formato do vidro. Tão elegante, tão delicado. Assim como a garota que o fez. É difícil acreditar que seja realmente desse mundo. Mas foi feita por mãos humanas. Incrível, não é mesmo? Não é de se estranhar que todos em South Knot City conhecem o trabalho da menina. Consegue imaginar como me senti quando ela me deu? Acho que eu poderia dizer que foi um presente de agradecimento. Ela me pediu para consertar alguma coisa e recebi isso em troca. Sabe, já trabalhei para todo tipo de gente ao longo dos anos. Mas nenhum cliente nunca fez algo assim por mim. A maioria só deixa algumas curtidas e é isso aí. Não me entenda mal, não há nada de errado com uma curtida ou outra. É só que dessa vez foi diferente. Assim que ela me deu essa ampulheta, eu sabia que queria estar com ela. Mas nunca aconteceu. Não tenho jeito com amor e relacionamentos. Não nasci pra isso. Sendo honesto, tenho um pouco de medo das outras pessoas. Mesmo assim, já que não podemos ficar juntos, pelo menos tenho essa ampulheta. Olha aí, se apaixonou. Então, aqui é o diário que a gente já estava acompanhando, né? Então, quem, ninguém sabe, onde também não, quando, ano de escrita também desconhecido. Maravilha. Raika, corpo e alma. Os dois se separam e você morre. Nesse mundo, pelo menos. Mas essa morte não é o fim. Enquanto sua alma tiver um corpo para retornar, você pode renascer, ressuscitar. É por isso que as pessoas constroem caixões e sarcófagos. Preservar o corpo. Então a alma tem uma casa para retornar. Aprendi isso e outras coisas com um antigo livro que encontrei. A Sabedoria dos Egípcios. Cheio de informações interessantes sobre a morte e como vencê-la, como as douradas máscaras mortuárias dos faraós, aquelas decoradas com adornos mágicos indicando que a pessoa que a usa tem prestígio e poder. Mas lhe digo isso, se aprendemos alguma coisa com a praia, é que os egípcios já sabiam de tudo. É por isso que consegui para mim uma máscara. Não uma máscara mortuária, mas uma para viver, para governar. Hoje é o último dia que alguém vê meu rosto. Não preciso mais dele. Diário 6. Uma estação de acesso da Bridges, a oeste, acabou de ser tomada por terroristas. Usaram uma obliteração no ataque. Despejaram um cadáver nas proximidades e o deixaram necrosar. As EPs caíram bem no colo das pessoas. Dizem que os Demens ficaram sabendo que a Bridges ia mandar uma força expedicionária para o oeste para facilitar a reconstrução da América, ou algo assim. Acho que não gostaram muito dessa ideia. Terroristas, separatistas, isolacionistas.
Toda essa gente diz que a América vai tirar sua liberdade, que a velha guarda quer acorrentá-los, obrigar o indivíduo a servir ao coletivo. Eles perguntam para que serve tudo isso em um mundo pós-Stranding, quando o triunfo de hoje é a cratera de amanhã. Meu pai costumava dizer a mesma coisa, que a América nunca fez nada por ninguém. É por isso que fomos viver em um abrigo. Melhor debaixo do chão do que debaixo da sola dos sapatos deles. Meu pai era um santo. Tentei fugir algumas vezes, mas ele me puxava, comigo aos chutes e gritos. De volta pro abrigo. Colocava aquelas mãos pesadas dele para trabalhar e me fazia lembrar o que iria acontecer se eu desafiasse a sua autoridade. Mas isso é amor, não é? A maneira que ele tinha de cuidar de um órfão que criou como o próprio filho. Estava apenas tentando me proteger do mal do mundo lá fora. Eu devo minha vida a ele. E meus poderes também. A primeira vez que senti uma EP foi quando eu segurei, momentos antes de necrosar. Da mesma forma que senti quando despejei o corpo daquele prepper. Meu pai me mostrou que cadáveres são valiosos, poderosos. São muito mais do que bombas. Os terroristas deviam tratá-los com mais respeito. Diário 7. Eu sugeri que a gente se juntasse a um bando de portadores que prestavam serviços na parte central do país. Tinha que ser feito, senão os dias da minha equipe estavam contados. E adivinha só, a líder deles tem Dooms. Tenho a impressão de que vamos ser bons amigos. Os Demons e os terroristas têm ficado cada vez mais agressivos desde que a expedição da Bridges começou. Já bastava ter EPs e mulas, agora a gente tem que precisar ficar cuidando desses imbecis na hora de fazer entregas. Mais um motivo para se unir e se organizar. A minha parceira e eu andamos pensando em consolidar as nossas operações para conseguir cobrir o continente inteiro. Se a gente fizer isso, acho que seremos como a UCA em alguns sentidos. Estrutura e métodos diferentes, mas uma ideologia parecida. Uma profunda crença no valor da comunidade. Mas os detalhes é que são complicados, né? Regras, estruturas... Não dá para simplesmente deixar as pessoas tomarem decisões sozinhas. E é aí que mora o perigo. Não podemos repetir os erros do passado com mais um Estados Unidos da América. E os Demons, sei lá, eles não vão começar a pensar por si mesmos. No final das contas, uma comunidade precisa de uma forte liderança. E a mais pura verdade é que eu sou o único preparado para isso. Diário 8. Os rumores que ouvi sobre os poderes da minha nova parceira não fazem jus a ela. Eu sabia que ela tinha Dooms, mas é de outro nível, sério. Nunca vi nada parecido. Ela não só consegue sentir EPs, mas também consegue usar a praia. Os meus poderes não são nada em comparação aos dela. Truquezinhos cortesia de alguns cadáveres. Mas não importa. Contanto que ela esteja comigo, antes de a gente se conhecer, eu estava preso pelas limitações das minhas habilidades. Era um cego à procura de sombras de um reino secreto. Mas agora, por causa dela, eu consigo ir para a praia de verdade, a praia. Com ela do meu lado, eu vou conseguir reconstruir este mundo. Não para voltar a ser o que era, como os antigos Estados Unidos da América. Não, o que a Bridges quer. Algo novo, algo duradouro. Bem aqui e agora. Um mundo onde a gente é livre para fazer o que bem entender. Diário 9. Claro, os poderes da minha parceira são fantásticos. Mas no fundo eu sei que nós dois sozinhos não temos o que é necessário para oferecer uma liberdade verdadeira e duradoura para as pessoas. Tudo que a gente fez, que a gente continua fazendo, mesmo que possa aproximar as pessoas, ainda está bem longe do que deveria ser. Chuvas temporais, EPs, nuvens quirais, tudo isso e muito mais serve para nos afastar do resto da criação. E admito que acho que isso nunca vai mudar. Até pessoas como a minha parceira e eu têm limites. Mas agora eu encontrei alguém que não tem nenhum. Alguém capaz de salvar o mundo dessa loucura. Unir tudo de novo. Juntar os cacos. Um mundo assexual. Quem? Terapeuta. Quando? 3 anos atrás. Onde? QG da Bridges. Registros sugerem que a aversão altamente difundida ao contato físico e à intimidade é um fenômeno que podia ser observado mesmo antes do Death Stranding. Um registro contemporâneo, por exemplo, detalha a popularidade crescente do estilo de vida sem sexo entre jovens. Uma porcentagem crescente da população jovem se identificava como assexual e afirmava ser incapaz de sentir desejo ou atração. Consequentemente, tais indivíduos tinham menos propensão a ter filhos ou se envolver em atividades sexuais.
Contudo, também se deve notar que muitas outras identidades de sexualidade únicas estavam sendo reconhecidas nesse período, tais como demissexuais, que são incapazes de atração sexual sem conexão emocional, e panromânticos, que professam uma atração sem restrições de sexo ou gênero, embora não necessariamente de natureza sexual. Uma teoria propõe que o Stranding acelerou a proliferação dessas sexualidades. Em um novo mundo aterrorizante, em que as EPs espreitam e a aniquilação é uma ocorrência corriqueira, as pessoas estão mais hesitantes em formar conexões emocionais com outros. Embora não haja uma diminuição mensurável na fertilidade humana, a taxa de natalidade caiu drasticamente. A incidência de assédios e agressões sexuais também diminuiu bastante, o que parece sugerir que o sexo não é mais tão frequente em nossas mentes, para o bem ou para o mal. Devo me antecipar e admitir que não tenho quaisquer dados empíricos para comprovar a afirmação a seguir. Dessa forma, minha hipótese, com toda a base nas observações mencionadas e em outras, é de que a maioria da população poderia ser caracterizada como assexual, marcado como em análise para arquivamento. O artigo sugere uma tese controversa e amplamente considerada infundada e discriminatória. A teoria prevalecente diz que o aumento na identificação com as sexualidades mencionadas se deve à maior conscientização e aceitação por parte da sociedade. Registros históricos indicam que os indivíduos que afirmavam identidades fora da heteronormatividade cisgenérica enfrentavam discriminação e perseguição consideráveis, levando à supressão e ao encobrimento como estratégias de sobrevivência. No geral, é aceito que uma série de fatores contribuiu para a redução das atividades sexuais e da taxa de natalidade antes e depois do Stranding. Os estudos continuam. E é isso, galera, de entrevista. Bora ir para os e-mails agora. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Porque é a ordem que os e-mails chegam. Então vamos lá. O sucateiro. Descarte de lixo. Sam Bridges. Tenho um trabalho para você. Caso esteja interessado, preciso me livrar de uma pilha de lixo acumulado perto do meu abrigo. Mas há um problema. Uma parte desses dejetos pode estar contaminada por Quiralium. Então o único lugar seguro para despejo é o Lago da Cratera ao sul. Uma tarefa fácil para um homem da Bridges como você, mas é sua escolha aceitar ou não o trabalho. Se puder me ajudar, com certeza a minha impressão em relação a você e aos outros do seu tipo melhoraria. Isso é antes, tá, gente? Quando a gente acabou conhecendo ele. Porque o ideal é você ir lendo os e-mails à medida que eles chegam na viagem. Mas se eu parar para fazer isso todas as vezes, vai ficar uma gameplay maçante para vocês. Então eu prefiro fazer tudo de uma vez dentro do quarto, que aí a pessoa escolhe ou não se vai assistir, né? O diretor de filmes. Os cinemas lotavam. Tentei usar aquele tablet que você me trouxe. Que porcariazinha barata. Mas mesmo assim consegui exibir todo tipo de vídeos e imagens, cortesia do meu contrato com a Bridges. Acho que ainda pode ser útil, mas a experiência de usuário é definitivamente ruim. Saudade da época em que as pessoas lotavam os cinemas, juntas riam, choravam e se assustavam. Assistir a um filme era uma experiência compartilhada, mas então veio a tirania dos tablets, reformulando os métodos de filmagem. Todos os closes dramáticos e cenas de suspense, tudo criado só para vender e próximo episódio. Totalmente diferente da época de ouro dos cinemas, quando a sétima arte reinava suprema. Com certeza eu nasci no século errado. Victor Frank, Port Knot City. Começou a usar bolsas utilitárias, Sam? Sam, cara, gosto muito de você aqui em Port Knot City. Está todo mundo falando sobre como você nos botou na rede e eliminou aquela EP. Isso faz eu me sentir um pouco melhor depois de tudo que aconteceu com o Igor. Já que ele estava acompanhado de um verdadeiro herói como você. Aliás, andei pensando. Você tem usado as bolsas utilitárias? Elas facilitam bastante carregar bolsas de sangue extras. E você deve saber melhor que ninguém o quanto as EPs odeiam isso. Na verdade, se tiver com uma delas, recomendo fortemente colocá-la em uma bolsa utilitária. Experimente pelo menos, afinal, o que você tem a perder. As pessoas costumavam usar todo tipo de bolsa, sabia? Não vejo muitas variedades agora, mas antigamente os portadores ostentavam mochilas personalizadas e equipadas
com uma dúzia ou mais de bolsas especializadas. Quem sabe você dá sorte e encontra alguém que faça uma especialmente para você. Poderia ser o começo de um ciclo virtuoso. Você quer saber? Quanto mais você conseguir conectar o pessoal, mais provável encontrar algum desses modelos antigos de bolsas, que, por sua vez, poderão ajudá-lo em sua tarefa de conectar outras pessoas. Boa sorte. Thomas Sutherland. Deu um mergulho nas fontes termais. Cansado, Sam? Não te julgo. Afinal, você não é uma máquina. Precisa de folgas e tudo mais. Para sua sorte, conheço um lugar perfeito para isso. Existem algumas fontes termais bem próximas de onde o sucateiro está intocado, seguindo a nordeste. As águas digestivas da cratera. Acho que é assim que as chamam. São ótimas para ajudar a regular o intestino, caso tenha prisão de ventre. Mas as águas também são boas contra as dores em geral. Aparentemente, elas têm propriedades milagrosas de cura. Fazem maravilhas até mesmo para os bebês agitados. Mas não para um que esteja sofrendo de autotoxemia, é claro. Enfim, você deve experimentar um dia. Galera, eu vou pular a leitura desse, tá? Porque aí eu leio no próximo episódio. Porque se tiver uma missão atrelada, aí eu não vou perder, certo? E se não tiver, não tem problema, uma leitura a menos. Thomas Sutherland. Você conseguiu, Sam. Derrotou os mulas. Ultimamente tudo tem estado bem tranquilo aqui na distribuição. Acho que você colocou aqueles mulas no lugar deles. Como você conseguiu? Mais ainda, como atravessou um continente inteiro sem ter que matar ninguém? Afinal, essa foi a única coisa que não conseguiu fazer, não é? Se matasse alguém, só se tornaria mais uma cratera para lidar. Enfim, não sei como você fez, mas estou agradecido. Nossos robôs são bem mais úteis do que antes. Tudo graças a você. Agora tem um outro aqui sobre uma pista, que eu vou ler depois também. E tem o do Parsa J, que é para recuperar o chip, que eu vou ler também depois, tá certo? E aí, se forem missões, a gente vai atrás dela logo no início. Fechou então, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje, é só isso. Diversos players. E aí, curtiram a jornada? Cada entrega, cada conexão nova só nos fortalece mais e aumenta mais ainda o mistério. Se você quiser continuar explorando esse mundo comigo, já sabe. Tem vídeo novo aqui no canal toda terça, quarta e quinta às 18. Então não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para ajudar no canal e não perder nada do que vem por aí. Se quiser dar aquela força pro canal extra, o link para doação tá na descrição e o QR Code tá aí na tela. Toda ajuda é muito bem-vinda. Nos vemos no próximo episódio. Tem uns cards aqui para continuarem a curtir o canal, galera. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, diversos players.